Olá, amigos. Vamos agora à questão número 2. Ela diz assim: em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica que torna o seu volume 5 vezes maior. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai a 1/6 do seu valor inicial. O valor final da temperatura do gás passa a ser D. Então, amigos, o primeiro passo da questão é a gente utilizar o primeiro tipo de transformação, em que ele diz que é uma transformação isobárica. Então, eu já venho aqui e coloco para vocês que a transformação ela é isobárica a princípio. Douglas, o que significa uma transformação ser isobárica? Né? Esse termo significa que a pressão ela é a mesma, a pressão é constante. Então, eu já sei que aqui a pressão é constante, ela não muda. Então, vou fazer assim, ó. Basicamente, eu uso para esse tipo de questão duas situações: a situação inicial e a situação final. Então, importante que a gente saiba colocar aquilo que a gente tem. Então, ele diz para mim que a temperatura inicial é 27. Então, 27. Que em gases, amigos, isso não pode ficar em Celsius. Então, eu tenho que somar 273, que é a operação que transforma de Celsius para Kelvin. Tá? Então, a temperatura será 300 Kelvin, que é a temperatura que eu tenho que utilizar na escala. Ele também não me deu o volume, então vou chamar V0. Também não me deu a pressão, vou chamar P0, certo? Como a transformação é isobárica, então uma das coisas que não muda é a pressão, né? Então eu vou continuar mantendo a pressão final igual à pressão inicial. Vai ser P0 também, tá bom? Bom, ele diz que o volume, nesse caso aqui, ele passa a ser 5 vezes maior. E se ele é 5 vezes maior, basta dizer que o volume passa a ser 5 V0. E com isso, senhores, eu posso achar a temperatura final desse gás nessa situação, usando a equação geral dos gases. Ó. Pó-Vanotó, Pivniti. Lembrando que quando eu uso assim, Pó-Vanotó, Pivniti, como ele não fala nada na questão de alteração de número de mols ou de massa, que é o caso, o número de mols está diretamente associado à massa, eu posso cortar o número de mols com o número de mols. Como a pressão ela é constante, eu também corto a pressão com a pressão. Então, só fico com um Votó-Viti. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, V0 sobre 300, que é a temperatura, é igual a 5 V0, que é quanto o volume ele passa a ser, né, 5 vezes maior, dividido pela temperatura T, que é o que eu quero calcular. E aí eu posso cortar agora também o V0 com o V0, certo, amigos? Logo, aqui fica 1, eu multiplico aqui, ó, cruzado, e eu vou ter que a temperatura é de 1500 Kelvin. Isso no final da primeira transformação. Reparem agora que ele fala para você numa segunda transformação, que ele diz aqui para você que é uma transformação do tipo isocórica. Ó, isocórica, lembrando aí, amigos, é aquela transformação, né, em que o gás isocórica não sofre alteração no volume, é a mesma coisa que isovolumétrica. Então, nesse caso, o volume é constante. Ah, ok. Volume sendo constante. Agora eu continuo aqui, ó, na minha questão. Situação inicial, que vai ser a última situação aqui. Situação final. Certo, amigos? Vamos lá. Nesse caso, a temperatura passa a ser 1500. Agora deu para entender, né? O volume inicial agora é 5V0. Ó, né? Que esse é V', né? Vou chamar aqui, V0', né? E a pressão, senhores,
é P0 também. P0' vai ser P0. E a situação final? Bom, eu vou continuar lendo, porque ele fala assim, e sua pressão cai a 1/6 do valor inicial, ou seja, a pressão final passa a ser P0 sobre 6, né? Até porque ela é constante daqui para cá, então ela passa a ser P0 sobre 6, tá? E ele pergunta para você, senhores, já que é isocórica, o volume continua sendo 5V0, e o que ele pergunta para você é a temperatura. Só tome cuidado no pedido da temperatura, porque ele quer a temperatura em Celsius. Então, no final, eu ainda tenho que diminuir de 273. Tá? Então, eu vou aplicar aqui, ó, Povanató e Vinitir. Certo? Usando aqui, logicamente, os valores que eu acabei de colocar lá. Número de mols, para começar, não muda. Então, continua o mesmo. Eu venho aqui e corto o número de mols com o número de mols. Corto aqui também, senhores, o volume inicial com o volume final. Nem precisaria ter colocado aqui nem aqui, né? Porque já os volumes são iguais. Assim, aqui, como aqui, a pressão também se mantém constante. Só sobra o que para mim? Potó, Piti. Onde a pressão inicial é P0 e a temperatura 1500. Pressão final, P0 sobre 6, dividido por T, que é a temperatura. Né? A gente pode cortar aqui, ó, o P0 com P0, tomando cuidado que aqui é 1/6 e aqui vai sobrar 1. A gente multiplica cruzado. Então a gente vai ter que T0, ou melhor, T vezes 1 é igual a 1500 dividido por 6, certo? Bom, se eu dividisse por 6, por 3 ficaria 500, mas como é por 6, isso dá 250 Kelvin, certo, amigos? Mas como na questão ele pede a temperatura em Celsius no item, né? Reparem lá que as respostas estão todas em Celsius, então basta eu pegar 250 e diminuir de 273. Isso dá, meus amigos, menos 23 graus Celsius. E o nosso gabarito, amigos, só pode ser a letra D de Douglinhas. Uou. Um grande abraço, senhores. E até a próxima, amigos.